Olá, olá! Tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre autoestima e o que as pessoas pensam sobre você. Essa live ela é especial para aquelas pessoas que sentem uma dificuldade muito grande de se ver distantes, de se ver protegidas dos julgamentos do outro, da opinião do outro. Nós sabemos que cada vez mais nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com o julgamento do outro. Hoje em dia, todo mundo tem opinião para tudo, todo mundo virou especialista, né? Em vários assuntos. A internet, a rede social, de uma maneira geral, nos abriu esta porta, né? E acabou deixando a gente mais vulnerável a esse julgamento, a esta avaliação das pessoas, né? Então, nós ficamos mais expostos de uma maneira geral. E uma das reclamações que eu recebo muito aqui no consultório, no instituto, é exatamente essa. Priscila, eu me preocupo demais com a opinião do outro, eu tenho muito medo de críticas e isso acaba me paralisando. Gente, olha que sério, eu deixo de realizar as minhas coisas, eu deixo de fazer as coisas que eu quero, que eu desejo, que eu sei fazer, simplesmente pelo fato do medo. Medo da crítica, medo do julgamento, né? Então, muitas vezes as pessoas têm medo e desde as coisas simples, de nossa, mas eu vou colocar essa roupa, mas eu vou colocar esse biquíni, está chegando o verão, né? Eu vou colocar esse biquíni para poder ir para a praia. O que vão achar? O que vão achar da minha barriga? O que vão achar da minha celulite? Nossa, mas eu vou aceitar este trabalho? O que vão pensar? Nossa, mas eu vou deixar meu filho com a minha mãe, ou com a minha sogra, ou com alguém para eu poder dar uma volta com meu marido, ou simplesmente tomar um café com uma amiga, ou para ir para academia. O que as pessoas vão falar? E aí eu ficaria aqui o dia inteiro dando exemplos de situações que as pessoas me trazem aí durante a sessão aqui no Instituto, colocando uma dificuldade grande que as pessoas têm por estarem muito expostas e valorizarem muito a opinião do outro, né? Por valorizarem demais este julgamento. Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender é por que a gente age assim? Vocês já pararam para se perguntar, né? Então, antes de vir com soluções aqui, vocês sabem, quem acompanha as minhas lives, sabe que eu tô sempre trazendo um problema e uma forma de lidar com isso, pra gente trabalhar com soluções e prevenção, que é uma das coisas que eu mais gosto, né? E nós vamos falar muito de autoestima hoje, porque está altamente ligado esses assuntos, né? Nós estamos numa sequência aí de lives falando de autoestima, que é uma delícia, que é um dos assuntos que eu mais gosto, que eu realmente sou especialista. E eu acho muito interessante nós identificarmos assim, da onde vem isso? Por que nós sempre pensamos muito no outro antes de pensar em nós mesmos? Vocês já pararam para pensar, né, sobre isso? Por que eu valorizo muito a opinião do outro ao invés da minha opinião? Por que eu coloco o outro em primeiro lugar quanto à opinião, quanto ao julgamento, até quanto à necessidade, ao invés de me colocar em primeiro lugar? Porque o que seria natural, né? Natural seria, eu estou vivendo a minha vida, eu sei os meus motivos, né? E eu vou trabalhar exatamente com isso. Eu vou fazer com que isso movimente, isso que seja a engrenagem da coisa toda. Mas, infelizmente, não é o que acaba acontecendo. Por quê?
Vamos entender por que a gente faz um movimento que é doloroso de valorizar em excesso aí o outro. Primeira coisa que eu acho que é bem importante nós pensarmos. Normalmente nós fomos treinados a olhar o outro. Vocês querem ver um exemplo? Quantas mães ou pais aí de vocês, né, não falavam assim: olha, nós vamos na casa de fulano e você se comporta. Você não me peça nada, você não me aceite nada, você não mexe em nada, você fica quieto, né? Quase que um robozinho, assim. Hoje em dia a gente sabe que a educação é de uma forma diferente. Mas antigamente era muito isso que acontecia, né? Então os pais estavam muito preocupados com a imagem. Que imagem que eu vou passar do meu filho, né? O que vai ser falado dele por aí na sociedade, seja o que for. Então, eles colocavam muito de uma forma impositiva, como se nós não tivéssemos vontade própria, como se nós não tivéssemos capacidade de se relacionar com o ambiente de forma adequada, né? Então, quantas vezes, né, a gente ia para a igreja e falava: não pode falar, não pode isso, o que fulano vai pensar, né? Às vezes as meninas que iam sair com uma roupa, ou já crescendo, ia sair com uma colega, ou voltava um pouco mais tarde. Muitas vezes eu escuto que a reclamação dos pais não era: nossa, eu fico preocupado com a sua segurança. A gente sabe que tinha muito dessa preocupação também, mas o que eles mais enfatizavam é: meu Deus, o que o vizinho vai falar? O que o vizinho vai achar? O que as pessoas vão falar de você? E com esses exemplos, né? Com esses comportamentos dos nossos pais, nós estamos desenvolvendo uma crítica muito forte com relação aos nossos direitos, com relação ao nosso olhar. E aí nós passamos a ter direitos a partir do momento que o outro aprove. Se o outro não aprovar, não é uma coisa legal para ser feita. Olha que loucura, gente. Então, isso significa que se o outro aprovar, ok, tá lindo, pode seguir adiante, pode fazer, mesmo que não te pulse, mesmo que não seja algo de fato que você gostaria. Por isso que muitas vezes a gente se pega fazendo coisas que nós não gostaríamos, mas a gente se questiona: mas o que o outro vai pensar? Eu vou magoar o outro, eu vou chatear o outro, ou o outro vai me julgar por isso. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para a gente identificar, porque você pode estar pensando: ah, Priscila, eu não sei se eu me preocupo tanto assim com o julgamento do outro. Eu já tenho pacientes que chegam categóricos: Priscila, a preocupação da opinião do outro é gigantesca. Porém, algumas pessoas aqui que estão me assistindo podem pensar: não sei se eu tenho tanta preocupação assim. Então, eu vou te dar alguns exemplos, porque é uma grande pegadinha isso tudo, né? Às vezes a gente acha que o outro nem está assim interferindo tanto na nossa vida, mas eu vou mostrar para vocês como está. Então, vamos lá. Vocês imaginam, né? Alguém te convidando para um encontro de amigos, para um jantar, né? Numa quinta-feira à noite. Porém, durante a semana inteira, você aí trabalhou arduamente, teve dificuldades no trabalho, chefe pegando no pé, metas a serem cumpridas, preocupado aí com a questão financeira em casa, com algumas dívidas, né? Algumas mulheres aí, além de vivenciar tudo isso, ainda tem algumas preocupações com o filho ficou meio doentinho, não dormiu direito durante a semana. E a sexta-feira é um dia de uma reunião importante, por exemplo, que vocês possam ter, ou então um dia atribulado, que tem que levar os filhos no médico, ou alguma coisa do gênero. Legal. E aí você recebe um convite para poder jantar. Olha que delícia, né? Com os amigos, numa quinta-feira, na casa de um deles e tudo mais.
Para algumas pessoas, isso pode pulsar, isso pode significar assim: nossa, que delícia! Um momento para mim, um descanso para mim. Eu vou lá, eu vou comer, eu vou me divertir, eu vou dar risada e eu não vou pensar em todos esses problemas e toda essa semana difícil que eu estou tendo, né? Porém, algumas pessoas, e aí tá tudo bem. Porém, algumas pessoas vão pensar assim: meu Deus, tudo que me faltava era isso. Você imagina eu tendo que administrar tudo isso, eu estou extremamente cansada, eu não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho, comer qualquer coisinha e ir deitar, rezar para que as crianças durmam mais cedo, ou então, né, simplesmente deitar e capotar. E aí agora me vem esse convite. Mas eu vou ter que aceitar. Porque se eu não aceitar, o que fulana vai falar? Como é que vai ser? Vai todo mundo e eu não vou? O que eles vão pensar? Aí depois ela vai ficar chateada. Depois vai. Você percebe? Vocês percebem como, sem a gente perceber, a gente acaba agindo em prol da opinião do outro, para que o outro não tenha uma opinião negativa da gente. E aqui eu tenho um outro conteúdo muito importante, psicológico, que não é só aquele dos pais. Quem me conhece sabe, quem acompanha o meu trabalho aqui sabe que eu não gosto de acusar os pais, né? Eu acho que faz parte do contexto, influencia sim, né? Mas eu não acho que eles são determinantes. Então, existem outras coisas aí que são determinantes para essas sensações. Vamos entender aqui uma coisa. Freud sempre falava que desde que nós nascemos, existe uma necessidade de aceitação. Priscila, como assim uma necessidade de aceitação? Isso significa que, desde que eu nasci, eu tenho a necessidade de aprovação, de ser aceita, de ser acolhida. O que eu estou querendo dizer com isso? Qualquer pessoa que tenha uma opinião negativa sobre o meu comportamento, sobre o meu pensamento, sobre a minha ação, sobre mim, eu vou entender como rejeição. O meu cérebro e o meu emocional não conseguem entender simplesmente, logo de cara pelo menos, como uma incompatibilidade. Como, ok, somos pessoas diferentes. Eu gosto de, não sei o que é isso, gente, um verde, né? E o outro gosta de marrom. Tá tudo certo, o mundo se faz de diferenças. Mas o meu cérebro não entende assim logo de cara. O que o meu cérebro entende? Meu Deus, o outro não está me aceitando. O outro não está gostando de mim. E aí eu leio como rejeição. Se eu não sou aceita, logo eu sou rejeitada. E aí é que começa uma série de disparos emocionais extremamente negativos. Eu imagino que você que esteja me assistindo, que se interessou por esse tema, esteja balançando a cabeça assim, ó. Que é o que acontece às vezes com alguns pacientes, né? Quando eu tô aqui no consultório, eu ainda vejo a perninha balançando. Quando eu tô atendendo online, eu vejo a cabecinha assim, ó. Que é sim, Priscila. Ontem eu atendi um paciente e ele falava assim: nossa, você está lendo os meus sentimentos, né? Eu achei muito interessante. Que é exatamente isso, né, gente? Então, toda vez que o outro não concorda muito comigo, com a minha essência, com o meu comportamento, e ele verbaliza isso, ele coloca isso como a opinião dele, e eu acabo sendo afetada, porque tem situações que a gente não vai ser afetado, algumas pessoas acabam se afetando mais do que outras, nós vamos falar disso, porque está altamente ligada à autoestima, fica aí que nós vamos falar disso ainda, mas está muito ligado à sensação de rejeição. Então, nós temos dois pontos aí muito importantes. O primeiro é maternal, paternal, ou seja, é do meu crescimento ali, né? Do ambiente em que eu cresci.
O segundo ponto extremamente importante é o ambiente em que eu estou inserido, né? Que é essa sensação de rejeição. Então vamos entender assim. Até por essa necessidade de aceitação, a criança, às vezes até o adolescente, quando não muito rebelde ali, o que ele vai fazer? Rebelde entre aspas, tá, gente? Porque ir atrás do que você gosta, do que você acredita, não é rebelde, mas pelos olhos dos pais muitas vezes é. Isso daria uma outra live aqui. Mas enfim, neste movimento todo, o que acontece? Nós vamos enxergando uma necessidade muito grande de fazer o quê? De agradar os pais. Então, como eu busco sempre uma aceitação, eu acabo fazendo um movimento muito grande, né, de agradar. Porque se eu agrado, naturalmente eu acabo sentindo que eu estou sendo aceito, que não tem a rejeição, né? Que não tem uma dificuldade ali na relação. Então, muitas vezes, os pais vão fazer um movimento todo, uma pressão toda, para que eu haja de uma forma ou de outra, para que eu me comporte de uma forma ou de outra. Muitas vezes, eles vão querer que eu trabalhe em uma determinada área, que eu estude determinada coisa, que eu me comporte de uma determinada forma em uma festa e tudo mais. Alguns de vocês conseguiram se impor em alguns momentos, né? E aí, naquele momento, sua autoestima estava legal, porque você conseguiu se posicionar, você conseguiu se colocar e conseguiu identificar que a pessoa que você tem que alimentar é você e não os seus pais. Porém, eu diria que, eu arrisco em falar, que a grande maioria das pessoas que estão me assistindo cederam e agiram de acordo com a expectativa dos pais. Existe algo ainda mais agravante, e isso aparece muito no consultório, em especial para as pessoas que têm uma dificuldade grande de autoestima, que é: Priscila, eu fui massacrado pelos meus pais. Então, meu pai dizia para mim que eu não servia para nada, que eu era burro, que eu não sabia fazer nada, né? Que desse jeito ninguém ia me querer, que desse jeito eu ia passar fome e por aí vai, né? E aí, quando a gente vai ouvindo essas coisas, isso vai, logicamente, né, gente, afetando a nossa autoestima, achatando, esmagando toda a nossa autoestima. E naturalmente eu vou ficando preocupada com o quê? Com a rejeição que eu estou sentindo. Eu vou me sentindo rejeitada por aquele pai, rejeitada por aquela mãe. E aí o que eu começo a fazer? Coisas, ações, pensamentos, reações que vão agradá-los. Porque se eu agradá-los, eu vou entender o quê? Que eu tenho aceitação. Então eu me agrido, eu não me respeito, entende? Eu não me valorizo e passo a valorizar em excesso o que o outro deseja. Então, eu passo a atender a necessidade do outro. Esta é uma grande explicação hoje em dia que muita gente atua numa área, trabalha numa área que não gosta, que não ama, né? Simplesmente porque o pai desejava que ele desse continuidade na profissão. Simplesmente porque era o sonho do pai. E aí a gente pega profissionais com 55, né, anos por aí e começa a falar: não, chega, não vou mais fazer isso. Agora eu vou trabalhar com determinada coisa. E aí as pessoas da sociedade vêm de novo com a opinião e falam: surtou, né? Na verdade não, só resolveu olhar um pouquinho mais para si. Que bom que deu tempo em algum momento olhar um pouquinho mais para si. Mas aí já tem algumas complicações. Por quê? Porque aí já tem família, já tem outras responsabilidades, né? Muitas vezes tem filhos, tem contas, enfim. E aí fica um pouco mais difícil essa mudança. Não impossível, mas fica um pouco mais difícil. Então, nós estamos conseguindo entender aqui, enxergar por que essa dor, por que a gente se preocupa tanto com a opinião do outro,
A gente se preocupa por esses fatores que eu estou colocando aqui, aonde o outro acaba sendo mais valorizado do que eu mesma. Então, naturalmente, a opinião do outro, o julgamento do outro, que o outro vai pensar, acaba sendo mais importante. Então, eu queria deixar aqui, antes de trazer a solução, né, e a prevenção, que é o que eu gosto de trabalhar, eu gostaria de deixar aqui uns exercícios para que vocês possam fazer diariamente. Isso já vai treinando o seu cérebro a olhar para o que realmente é importante. Vai treinar o seu cérebro para olhar, para pegar o holofote e virar para você e não para o lugar que está virado, que seja qualquer outra pessoa, tá? Eu só vou fazer um parênteses aqui. Toda vez que eu falo de holofote, que tem que estar voltado pra gente, eu tenho um zelo de fazer esse parênteses e colocar o seguinte. Muita gente acha que se a gente virar o holofote para nós mesmos, isso vai ser muito egocêntrico, né? Isso vai ser muito egoísmo, isso vai ser muita prepotência. Gente, não é, tá? Eu não consigo ter uma boa relação, ter uma relação leve, ter uma relação transparente com outra pessoa se eu não estiver bem comigo mesmo. Então, se eu estou numa relação onde o outro é mais importante, se eu estou numa relação onde o outro é mais importante, se eu estou numa relação onde o outro faz todo um movimento que ele acaba sendo destaque, eu estou servindo. Eu estou com o olhar para o lugar errado. E aí eu preciso fazer todo um movimento de olhar para mim, né? Para que eu possa ficar bem. E aí depois eu consigo me relacionar melhor com o outro. Porque se eu sirvo muito o outro, em um dado momento eu vou cobrar este outro. Mesmo que não tenha sido combinado, eu vou enxergar, espera, eu tô sendo servido também? Espera, só eu sirvo aqui nessa relação, né? E aí acaba vindo uma cobrança grande para o outro desnecessária. Acaba vindo um peso grande para a relação desnecessário. Então, vamos entender, só queria fazer esse parênteses porque as pessoas sempre me questionam. Priscila, mas se eu começar a fazer esse movimento de olhar mais para mim, né? Eu não vou ficar egoísta? Não. Porque se você olha para você e você cuida de você, você tá bem, você tá feliz com você. Então, primeiro, você não vai expor opiniões negativas quanto ao outro, porque pouco te importa o que o outro tá fazendo da vida dele, entende? Você tá com a energia na tua vida. Aliás, abre parênteses aí, fica uma dica. Se você convive com aquelas pessoas que julgam demais, que têm opinião sobre todo mundo, que estão sempre muito atentas na vida do outro, cuidado. Essa pessoa tem uma baixíssima autoestima, né? E ela tá mais preocupada com a vida do outro do que com a vida dela mesma. Então, talvez não seja uma pessoa tão saudável assim pra gente ter uma relação tão estreita, tá? Porque talvez você vai virar foco na vida dela ao invés dela mesma. E acreditem, não queiram ser foco da vida de ninguém, né? A gente precisa ser foco da nossa própria vida. Enfim, voltando aqui. Então, a gente faz todo esse movimento para poder ficar leve, ficar bem e nos relacionar bem. Gente, se eu tô mal, se eu tô cansada, se eu tô irritada, se eu não tô feliz comigo mesmo, como que eu vou me relacionar com uma amiga? Ela vai vir falar alguma coisa, eu vou criticar, eu vou questionar, eu não vou conseguir dar uma opinião sincera, eu vou sentir inveja, entende? Se eu vou conversar com o marido e eu não tô bem comigo mesma, eu não vou ter a menor paciência, eu vou criticar, eu vou questionar. Então, é extremamente importante fazer um movimento aonde eu esteja bem comigo mesma, eu esteja me alimentando para que eu possa me relacionar bem com o outro. E aí é que a gente entra na grande solução aqui no finalzinho da nossa live, aonde a gente tem que trabalhar o quê? Autoestima, né? Por quê? Gente, a autoestima, o quanto eu gosto de mim mesma, a ideia que eu tenho de mim, né? Ela a gente já sabe, eu já falei isso várias vezes, lá no meu curso online tá bem claro isso,
que é uma opinião formada. Eu formo essa opinião através do meio em que eu estou inserida. Então, Priscila, o meio que eu estou inserida me ajudou a formar minha autoestima total. Se eu tô no meio onde as pessoas me elogiam, onde as pessoas acreditam em mim, naturalmente eu vou desenvolver isso. Se eu estou no meio onde as pessoas me criticam severamente e tudo mais, eu fico mal, eu fico incomodada, tá? Então vamos entender uma coisa. A partir do momento que eu começo a cuidar da minha autoestima, tá? Eu passo a me alimentar e a virar o holofote para mim. Priscila, como eu faço isso? Como eu cuido da minha autoestima? Vai assistindo minhas lives, eu tenho várias dicas aqui, eu vou dar algumas agora, né? Lá no meu curso online tem muito claramente, passo a passo, o que a gente precisa fazer. Mas olha só, uma das principais coisas que a gente precisa fazer é se questionar. O que eu estou fazendo é para mim ou é para o outro? O que eu estou fazendo de verdade vai me agradar, vai me impulsar, ou eu estou fazendo isso para o outro? Para agradar o outro, para ter uma boa avaliação do outro. Gente, eu vou deixar claro aqui que não é ruim, não é proibido nós fazermos algo para agradar o outro. Nós fazermos algo para poder ter uma boa opinião do outro. Primeiro, quem trabalha no comércio, a gente precisa viver para isso, né? Agora, quando a gente está falando de relações pessoais, é lógico que um dado momento, eu não vou querer, eu tô num grupo de amigos e eu queria comer um japonês, eu não queria comer uma pizza. Mas todo mundo tá ali querendo pizza. Gente, ceder, mindset flexível, vamos abrir a mentalidade, vamos ser flexíveis, tá tudo certo. O problema é quando eu sempre cedo. Quando a minha opinião nunca é ouvida. Quando eu permito fazerem isso comigo, eu passo a valorizar mais a opinião do outro do que a minha mesma. Entende? Então, como todas as lives eu venho falando, o problema não é o comportamento, o problema não é o sentimento, o problema não é a emoção, porque tudo isso nós vamos sentir. O problema é a intensidade disso. Se a intensidade for muito grande, se eu nunca der ouvidos para mim mesmo, para minha opinião e sempre der ouvidos para a opinião do outro, intensificar muito isso, o problema está na minha autoestima. O problema está que eu estou valorizando demais o outro ao invés de me posicionar, de me valorizar. E aí isso vai ficar recorrente e vai denegrir cada vez mais a minha autoestima. Vamos entender aqui, Priscila. Então, o que você está falando para mim? Que quanto menos eu me ouvir, quanto mais eu servir, isso é uma simbologia, isso é resultado da minha autoestima baixa. Sim, se você está servindo muito, se você está ouvindo muito a opinião do outro, fato, provavelmente a sua autoestima está baixa. Legal. E quanto mais eu sirvo, mais eu escuto a opinião do outro e mais eu sou atingida pela opinião do outro, mais baixa fica a minha autoestima? Sim. Então, percebam que é ladeira abaixo? Se a minha autoestima não tá boa, eu vou valorizar demais o outro. E se eu valorizo demais o outro, a minha autoestima piora. E aí, é ladeira abaixo. Por isso que ninguém é responsável por esta mudança, a não ser você mesmo. Né? Por isso que eu sempre falo, é muito fácil as pessoas chegarem e falarem assim, ai, mas meu marido faz tal coisa, mas a minha mãe faz tal coisa, mais a minha amiga, mais o meu chefe, né? Gente, eu entendo. As pessoas são tóxicas, sim. Volta lá, eu fiz uma live sobre familiar tóxico que serve para colegas tóxicos, para chefes tóxicos, serve para todas as pessoas tóxicas na nossa vida. Volta lá que tem uma live sobre isso. Mas as pessoas são tóxicas, sim, são negativas, sim, influenciam a gente de forma muito ruim, sim. Só que eu sou responsável pelo bloqueio disso. Eu sou responsável por colocar um limite do tamanho da influência que o outro vai exercer em mim.
Eu é que determino isso. O outro não vai ter freio, gente. O outro, lembra, muitas vezes ele tá preocupado com ele. Muitas vezes ele tá preocupado em criticar simplesmente, né? Porque ele não consegue, ele não tá bem com ele mesmo, então ele precisa fazer esse movimento. Ou ele tem uma necessidade de se alimentar de uma comparação, e aí ele tenta se colocar superior, enfim, N motivos. A questão é, o outro não vai se preocupar em parar. Quem tem que se preocupar é você. Então, você que tem que começar a colocar o limite. Mas, Priscila, isso vai trazer consequências ruins. Péssimas. No início, péssimas. Quem gosta de parar de ser servido, gente? Quem gosta de ser contestado quando nunca foi contestado? Quem gosta de ser questionado? Quem gosta de ser barrado quando isso nunca aconteceu? Lógico que vai trazer transtorno, mas eu sempre falo, em especial quando eu trabalho com casais, eu sempre falo assim, né, pra relação, eu sempre falo assim, calma, vai gerar um transtorno, daqui a pouco se acomoda, porque o outro vai entendendo que é um limite. E, gente, nós não gostamos de limite. Quem gosta de limite? Né? Eu amo o limite do meu cartão de crédito. Mentira! Né? A gente gostaria de um cartão de crédito sem limite, né? E tantas outras coisas. Então, imagine comportamental, sentimental, que é muito mais pesado do que isso. Então, é lógico que quando nós mudamos o nosso comportamento, vai afetar o outro, sim, negativamente, vai afetar a nossa relação. Porém, em curto espaço de tempo, se você for firme, se você permanecer ali com a sua opinião, colocando limite no outro, é natural que o outro vá entendendo. Opa, a pessoa mudou, eu não consigo mais fazer com ela o que eu fazia antes. Eu não consigo mais manipular ou explorar do jeito que eu explorava antes. Eu não posso mais fazer desta forma. Eu tenho que mudar o meu comportamento. E aí começa um movimento contrário de ladeira acima. Por quê? Porque aí eu me sinto bem, minha autoestima reforçada, porque eu consegui me impor. E aí eu percebo que o outro começou a respeitar e exigir menos, e às vezes até me servir um pouco mais. E aí eu começo a melhorar minha autoestima e vai melhorando e vai melhorando. Olha que delícia, né? Lógico que falando assim é muito simples, na prática não é nem um pouco simples, é bem complexo, ainda mais para quem tá acostumado a servir e a ser vulnerável a essa opinião do outro, mas é um movimento obrigatório, extremamente necessário se você quer alimentar tua autoestima, se você quer ficar bem, você quer ficar ok, e entender que outra opinião dele não vai interferir na minha vida, né? Tá tudo certo, tá tudo bem, né? Então, vamos pensar nisso. Eu acho que foi muito importante essa live aqui para a gente fazer o movimento, para a gente poder entender, né, o porquê que a opinião do outro interfere na gente, da onde vem isso, né? E aí agora a gente entendendo da onde vem, entendendo que uma das grandes causas é a baixa formação de autoestima, a gente já sabe que a gente precisa então alimentar a autoestima para poder melhorar isso. Né? Então, a hora que eu alimento a minha autoestima, o foco fica em mim, naturalmente, eu não me preocupo mais tanto com isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Gente, essa sequência de lives que eu estou fazendo é para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, se você tem aquela amiga, aquele parente, né, ou um companheiro que não consegue se posicionar ou que sofre excessivamente com a opinião do outro, né? Tem muita gente aqui que tem os maridos que sofrem demais com a opinião do outro no trabalho, né? Repassem, encaminhem esta live, porque a gente vai ajudar o maior número de pessoas possíveis. O volume, de pessoas que têm baixa autoestima é gigantesco, né? E a gente pode ajudar essas pessoas através da informação para que elas possam começar a fazer exercícios em cima disso. Tá legal? Então encaminhem, vamos ajudar o maior número de pessoas possíveis com informações sadias que vão nutrir bem aí o emocional de todo mundo. Aguardo vocês na próxima live. Vamos continuar falando aqui de autoestima e como que a gente pode aplicar a autoestima, alimentar a autoestima e aplicar a autoestima em diversos problemas aí que surgem na nossa vida. Combinado?
Permaneçam aqui, fiquem de olho no Instagram e no YouTube, que são lives muito interessantes aí que vão contribuir com vocês. Ótimo final de semana para vocês!